E aí pessoal, como estão? Todos bem? Espero que sim. Bom, o que vocês acharam do nosso vídeo da Copa de 34? O que vocês acharam das curiosidades, de quem ganhou, como foi a final, como foi o nosso Brasil na Copa? Espero que tenham gostado. Coloquem aí nos comentários para ver se vocês gostaram. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre a terceira Copa do Mundo da história, que aconteceu 4 anos depois, em 1938, na França. Bom, mas antes de falar sobre essa Copa do Mundo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para as notificações e deixar o seu like no vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos saber sobre essa Copa. Bom, primeiramente, os países do continente americano acharam que, bom, a Copa de 30 foi no Uruguai e a Copa de 34 foi na Itália, certo? Deve acontecer um rodízio de continente, certo? Uma Copa aqui na América e outra na Europa. Então eles acharam que a Copa de 38 fosse acontecer aqui no continente americano, ou na América do Sul ou na América do Norte. E eles tinham muita fé que isso ia acontecer, que eu fui a falar ao pessoal da América, a Copa de 38 vai ser aí. Só que a FIFA escolheu a França como país sede. E isso revoltou muito o pessoal da América. O pessoal da América chegou para a FIFA e falou assim: ô FIFA, a Copa vai ser aqui, né? Aí a FIFA falou assim: então, eu falo para vocês, pessoal, a Copa vai acontecer na França. E quando a FIFA falou isso revoltou muito o pessoal das Américas, principalmente a Argentina, para você ter uma noção. Tanto que chegou ao ponto de todos os países do continente americano, não só da América do Sul, mas da América do Sul, América do Norte e América Central, todos eles boicotarem a Copa do Mundo. Pois é, todos os países do continente americano se retiraram das eliminatórias, ou seja, não iriam para a Copa do Mundo. Ou seja, não teria país do continente americano na Copa. Tudo por conta deles acharem que a FIFA só ligava para o continente europeu. Então tá. Mas aí dois países falaram: ó, não quero entrar nesse boicote não, eu quero jogar a Copa do Mundo. E quais que foram esses países? Foi o nosso Brasil, que bom que o Brasil não entrou nesse boicote, e também Cuba. E como só tinha Brasil e Cuba nas eliminatórias, eles automaticamente foram classificados, ou seja, o Brasil não precisou jogar eliminatórias para se classificar para essa Copa, porque todos os outros países se retiraram. Ou seja, Brasil e Cuba automaticamente se classificaram para a Copa do Mundo. Então tá, então com isso os participantes foram definidos, e assim como em 34, a Copa tinha 16 participantes e não tinha fase de grupos, era só mata-mata. Ou seja, se você perdesse um jogo, você já estaria eliminado. E o Brasil já tinha sofrido um pouco com esse sistema. Então tá. Mas antes da Copa começar, aconteceu uma coisa com a seleção da Áustria. Bom, a Áustria tinha se classificado para a Copa do Mundo e eles tinham ido muito bem na Copa de 1934, tanto que eles tinham ficado em terceiro lugar. E hoje em dia a seleção da Áustria ficar em terceiro lugar é uma coisa inimaginável. Tanto que eles nem estão na Copa do Catar em 2022, nem conseguiram se classificar. A última Copa que eles foram foi em 98, ou seja, faz muito tempo. Ou seja, a Áustria ficar em terceiro lugar numa Copa era algo inimaginável. Mas, então, por conta deles terem ido muito bem e terem conseguido se classificar novamente, eles estavam muito animados de jogar a Copa do Mundo. Só que, 1938 foi um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E foi nesse mesmo ano que a Alemanha nazista anexou a Áustria ao seu território. Ou seja, basicamente a Áustria meio que deixou de existir nesse momento, porque eles foram anexados pela Alemanha. Ou seja, eles iriam jogar a Copa pela Alemanha. Ou seja, a Áustria foi retirada da Copa do Mundo meio que forçadamente, porque não tinha seleção da Áustria naquele momento para jogar a Copa. Então, por conta disso, foi ocasionado um WO, que logo mais eu já vou contar para vocês. Então tá. Então a Copa do Mundo começou diretamente nas oitavas de final. E como a Itália era a atual campeã do mundo, eles abriram o Mundial. E a primeira partida da Copa foi entre Itália e Noruega. E foi um jogo disputado, mas deu Itália que venceu por 2-1 e se classificou para as semifinais. Então tá, nos outros jogos, a França venceu a Bélgica por 3-1, os donos da casa começaram bem. E aí veio o nosso jogo do Brasil. Então tá, o Brasil estreou na Copa contra a Polônia. Muita gente achava que o Brasil iria conseguir ganhar, porque o Brasil tinha uma seleção muito forte naquela Copa. Então tá, e aí a bola rolou. E gente, o Brasil ganhou, mas vocês não vão imaginar de quanto que o Brasil ganhou. 1-0, 2-0, 3-0? Não. O Brasil ganhou da Polônia de 6-5.
Foram 11 gols em um jogo só. Ou seja, que bom que nessa montanha de gols o Brasil se deu melhor e conseguiu se classificar. Então tá. Aí a Copa seguiu. E depois a Tchecoslováquia venceu a Holanda por 3-0. A Hungria venceu as Índias Orientais neerlandesas por 6-0. Uma grande goleada. E aí veio o jogo entre Suíça e Alemanha, que terminou 1-1. Então tá. E aí não tinha disputa de pênaltis. E foram fazer um segundo jogo de desempate, assim como na Copa de 34. E, nesse jogo de desempate, a Suíça venceu por 4-2 e eliminou a Alemanha. Pois é, hoje em dia isso não é muito imaginável. Então tá. E aí viria o jogo Suécia contra a Áustria. Só que, como eu disse, a Áustria tinha sido anexada pela Alemanha nazista, ou seja, ela foi retirada da Copa do Mundo. Ou seja, ocasionou o primeiro WO da história das Copas do Mundo. Ou seja, a FIFA falou assim, já que a Áustria não está aqui, então a Suécia está classificada por WO. Então tá, a Suécia começou a Copa do Mundo nas quartas de final. Não teve que jogar as oitavas porque a Áustria não iria jogar a Copa. Então tá. E aí a última partida das oitavas foi entre Cuba e Romênia. A Romênia tinha uma seleção muito forte naquela época e Cuba estava ali só por causa do boicote americano. Então tá. Só que aí no primeiro jogo, Cuba empatou em 3-3 com a Romênia. Pois é, o empate já surpreendeu muita gente. Mas como não tinha disputa de pênaltis, eles tiveram que fazer um segundo jogo. E aí nesse jogo muita gente pensava, a Romênia vai acabar com Cuba e vai se classificar. Só que, Cuba venceu por 2-1 e se classificou para as quartas de final. Nunca mais vocês verão Cuba nas quartas da Copa do Mundo, já que a única Copa que eles participaram foi dessa aí. Então tá. E aí com isso chegamos às quartas de final. O primeiro jogo foi entre Itália e França, a atual campeã contra o país da casa. E, nesse jogo, o país da casa, que era a França, tinha muita esperança de ganhar, porque em 30 o Uruguai tinha sido campeão e em 34 a Itália tinha sido campeã. Ou seja, a França tinha uma obrigação de manter essa escrita do país sede ser campeão. Só que a Itália acabou com essa festa e ganhou dos franceses por 3-1. Ou seja, foram eliminados e a Itália seguiu para as semifinais. E aí veio o jogo do Brasil. Brasil contra a Tchecoslováquia. O jogo foi disputado e terminou 1-1 e tiveram que fazer um jogo de desempate. No jogo de desempate também foi disputado, mas o Brasil venceu por 2-1. Ou seja, o Brasil chegava nas semifinais numa Copa do Mundo. Essa já era a nossa melhor Copa da história. A gente chegou no top 4. Então tá. E aí nos outros jogos das oitavas, a Hungria venceu a Suíça por 2-0. E aí veio o jogo Suécia contra a Cuba. A Suécia estava estreando na Copa do Mundo porque não tinha jogado contra a Áustria. E aqui Cuba tinha eliminado a Romênia. Ou seja, muita gente pensava, Cuba pode até surpreender a Suécia. Imagina se Cuba chega nas semifinais. Então tá. Só que aí a bola rolou e aconteceu a maior goleada dessa Copa do Mundo. Vocês não vão acreditar. O jogo terminou Cuba 0, Suécia 8. 8-0 para a Suécia. Até então tinha sido a maior goleada da história das Copas. Ou seja, a festa cubana acabou por aí mesmo e a Suécia seguiu para as semifinais. Nunca mais Cuba voltou para uma Copa do Mundo. Devem ter ficado traumatizados. Então tá, e aí chegamos às semifinais. O primeiro jogo foi entre Itália e Brasil. O Brasil queria muito chegar numa final de Copa, só que a Itália queria defender o seu título. O Brasil lutou, suou a camisa, mas o jogo terminou 2-1 para a Itália, que se classificou para a final pela segunda vez seguida. E o Brasil foi eliminado. Pois é, não deu para a gente, mas a gente fez uma Copa muito boa. E no outro jogo foi entre Hungria e Suécia. A Suécia tinha um certo favoritismo por ter vencido a Cuba por 8-0. Só que, a Suécia provou do seu próprio veneno e perdeu de 5-1 para a Hungria. Ou seja, a Hungria foi para a final com maestria, vencendo por 5-1 e jogando a Suécia para o terceiro lugar. Então tá. E aí, antes da final, a gente teve uma disputa de terceiro lugar entre Brasil e Suécia. E o Brasil foi com maestria e venceu por 4-2 e ficou em terceiro lugar. Ou seja, nessa Copa o Brasil foi muito melhor. Então tá. E aí chegamos à grande final da Copa de 1938. De um lado Itália buscando o bi e do outro a Hungria buscando seu título inédito. Então a bola rolou em Paris e a Itália abriu o placar. Ou seja, estavam sendo campeões de novo. Só que depois a Hungria empatou o jogo. Mas depois a Itália pulou na frente de novo, 2-1. Então tá.
Aí depois a Itália ainda fez 3-1. Só que depois a Hungria diminuiu para 3-2. Só que os italianos não deram mole e venceram por 4-2. Fizeram o quarto e fecharam de vez. Itália 4, Hungria 2. A campeã do mundo de 1938 foi a Itália de novo, que conquistava o bicampeonato mundial e se tornava a maior campeã do mundo. Já tinha passado o Uruguai em número de títulos. Ou seja, nesse momento a Itália era o país do futebol. Então tá. E como é que foi a nossa participação do Brasil? Bom, diferente das outras Copas, o Brasil não passou nem um pouco apagado. O Brasil foi um dos destaques dessa Copa do Mundo. Nossa estreia foi contra a Polônia nas oitavas de final e a gente venceu por 6-5. 11 gols se classificaram no Brasil para as quartas de final. Nas quartas a gente pegou a Tchecoslováquia e a gente empatou por 1-1. Só que depois a gente ganhou o jogo de desempate por 2-1. Então tá, nas semifinais o Brasil pegou a Itália e dessa vez não deu certo, o Brasil perdeu por 2-1 e foi disputar terceiro lugar. E na disputa de terceiro lugar a gente jogou contra a Suécia. E nesse jogo a gente jogou super bem e vencemos por 4-2. Ou seja, a nossa terceira Copa o Brasil ficou em terceiro lugar. Foi muito melhor do que nas outras Copas. Então tá. Bom, e quem que foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938? Deve pensar, deve ter sido da Itália, da Hungria. Só que não, o artilheiro da Copa de 38 foi brasileiro. Pois é, Leônidas da Silva foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Ele fez incríveis 6 gols na Copa do Mundo de 38. Então tá. Bom, e outra coisa, essa Copa de 38, ela foi a última Copa antes da Segunda Guerra Mundial. Pois é, no ano seguinte, em 39, iria começar a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista começasse a invadir os países ali em volta. Ou seja, por um tempo, a Europa e o mundo ficariam devastados por conta dessa guerra. Ou seja, nós tivemos um total de 12 anos sem Copa do Mundo. As edições seguintes de 42 e 46 foram canceladas por conta da guerra. A gente só voltaria a ter Copa 12 anos depois, em 1950. E é a próxima Copa que eu vou trazer para vocês, que é a Copa do Mundo de 1950, que olha só, aconteceu aqui no Brasil. Então eu espero vocês no nosso próximo vídeo da Copa de 1950. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações. Muito obrigado, valeu e até a próxima, pessoal.